A frustração nos joga lá embaixo. Porque Elias, ele era profeta, claro, Elias tinha um nível espiritual com Deus imenso. A gente pode ver até na Bíblia Sagrada, né? Teve um profeta Elias, ele foi perseguido. Bom, primeiro ele disse assim, bom, aqui cai fogo do céu e mata os profetas de Baal. E o que Deus fez? O fogo do céu caiu, matou todos os profetas de Baal. Só que aí a perseguição vem, né? A gente encontra esse texto em 1 Reis. O que vai acontecer? Jezabel vai dizer assim, olha, vão matar os profetas e dá um recadinho para Elias. Fala para ele que amanhã, a esse horário, ele vai estar morto junto com os demais. O que Elias faz? Ele desespera. Aí o que ele faz? Ele foge para o deserto. Ele fala para mim, não vai ter mais jeito, eu vou morrer. Então, ó, ao princípio, se isolou de tudo e de todos. O que ele fez? Deitou debaixo de um pé de zimbro e falou, Senhor, para mim não dá mais não. Então, veja bem, olha o que ele vai dizer. Para mim não dá mais não. Ele, primeiro, se isolou. Segundo, ele já perdeu a perspectiva de vida. Ele disse, eu vou fazer o que vivo? Outro ponto, ele vai dizer assim, ó, só restou eu. Ele não vê mais ninguém. Ele não consegue enxergar que há possibilidade de ter outros. Não consegue enxergar que a provisão do Deus que fez milagre, né, poderia continuar fazendo, poderia livrar ele. Né? Então, ele se encontra sozinho. Né? Isso a gente chama de tríade cognitivo, quando a pessoa tem uma distorção de si próprio, do outro e do mundo. Então, de si próprio está dizendo, para mim não tem jeito. E do outro, eu estou sozinho, não tem mais ninguém. E do futuro? Futuro não tem também, eu prefiro morrer. Essa é a prova. Essa é a prova que a depressão ela pode vir no momento onde o seu espiritual está muito bem, né? Porque ele vem vivendo de grandes milagres, vendo provisão de Deus assim fantásticas. Mas a depressão, ela... Bom, não sei se eu posso falar que é a depressão, né? Mas é que tudo indica que ali era um quadro depressivo, né? Isso, a sua fala foi muito inteligente, sabe? E eu faço até uma correção. Nós estamos falando aqui do comportamento dele com base em um transtorno. Então, a Bíblia não fala, Elias estava com depressão. Então, a gente não pode fazer uma afirmação, ainda mais dentro de um texto bíblico. Porém, as características, o comportamento... tem toda a clareza. Agora, a pergunta que você fez em questão do nível espiritual de Elias com esses episódios depressivos que ele estava, vale entender que ele estava num período de frustração. A frustração nos abate, a frustração nos joga lá embaixo, porque Elias ele era profeta, claro, Elias tinha um nível espiritual com Deus imenso, mas ele era humano, ele tinha sentimento, ele tinha pensamentos. Então, o que acontece? A frustração predominou naquele momento, né? Ele não deixou de ser cristão, né? Mas aquele momento da emoção predominou. Então, vamos entender. Vou explicar para vocês. Internauta, pega aí a caneta e o papel. O que acontece é o seguinte, para vocês entenderem. O que aconteceu com Elias e outros profetas, Jeremias também, trouxe algo muito semelhante. A gente tem um episódio. Que episódio? Qualquer fator que vai mexer com a gente. No caso de Elias, o episódio foi que a perseguição, ao mesmo tempo, além da perseguição, também o fato dele ter a perda dos demais profetas, de se sentir sozinho. Então, esse é o episódio. Quando tem um episódio, vai gerar pensamento. Então, qual o pensamento que Elias teve aqui diante desse episódio? Eu tô sozinho, ela vai me matar, a perseguição tá grande. Então, são os pensamentos que ele tem. Quando qualquer ser humano que tem um pensamento gera uma emoção. Em todo tempo nós temos emoção. Seja ela tristeza, alegria, não é raiva, né? A gente sempre vai estar com alguma emoção. Então, o que acontece? Ele tem um episódio, tem um pensamento. Teve o pensamento, teve a emoção. Se ele tem o pensamento dizendo assim, eu tô sozinho, ela vai me matar. Não tem jeito, eu vou ter que fugir. Qual é a emoção que ele vai ter? De felicidade? Não. Ele vai ter a emoção de tristeza, de angústia. É onde com o abatimento emocional desce o nível. E é onde que ele faz o quê? Se isola. Não tem o que fazer. Ele fala, Senhor... Para você ver que legal, né? Você comentou sobre essa questão aí de que tudo indica um quadro clínico ali de Elias naquele momento, um quadro depressivo, mas a Bíblia não é explícita em dizer isso. Eu acho bem legal essa parte, né? Nos traz uma sabedoria da Bíblia quanto a isso,
sobre o outro ponto anterior que a gente está falando, da pessoa não dizer que o seu problema é pequeno, porque você imagina, alguém que já dentro da igreja, inserido nesse ambiente, nessa cultura da igreja que a gente sabe que é preconceituosa com relação à ciência, com relação à psicologia, passando por esse problema, qual seria a primeira resposta de alguém quando ele fosse procurar essa ajuda? Elias passou. Elias teve depressão, quem somos nós para... Então a pessoa já ia transformar a dor dele em algo pequeno se comparado ao estado espiritual de Elias, Isso. que passou por aquele problema, né? É muito claro esse seu comentário e explorando um pouco mais esse contexto e trazendo também para o contexto cristão, a gente tem que lembrar que quando Elias fala assim, Senhor, eu não quero mais viver. Em outras palavras, o que ele estava sentindo? Ideação. Quando a gente está falando de ideação, eu não estou fazendo nenhuma afirmação, bem claro. Não estou dizendo que Elias queria tirar a própria vida. Ele não queria viver. É porque nós aprendemos e sabemos que não provém de Deus ou que não é interessante em que qualquer pessoa cometa o suicídio. Eu disse que eu tenho um pouco mais de 30 anos dentro da igreja. Eu já vi várias pessoas dizendo assim, eu não quero mais viver. Porque é cristã, a pessoa não está dizendo assim. E aí eu tenho a oportunidade de falar com essa pessoa, eu não estou falando de paciente, eu estou falando de convivência. E a pessoa fala, eu não quero viver. Eu não quero viver, eu quero sair daqui da terra. Então, de uma forma disfarçada ou maquiada, a pessoa está tendo ideação, não de tirar a vida, mas de não viver. É que a gente muda o contexto, a visão. Né? O que é ideação suicida? Não querer viver. E a pessoa fala o quê? Deus, tira minha vida. Eu não posso tirar, mas então tira para mim, porque aqui eu não quero ficar mais. Não tenho mais esperança. Pode perguntar. Não pode. Por que a pessoa faz isso? Porque está presente em dois fatores que temos a tentar muito: o desamor e a desesperança. A pessoa perdeu a esperança, precisa de ajuda. Aliás, posso dar um recadinho aqui? Para todos quanto ouvirem no dia a dia pessoas dizendo assim, nossa, eu tenho uma vontade, sabe, de abrir um buraco e pular dentro. Eu tenho vontade de dormir e nunca mais acordar. Às vezes a gente leva na brincadeira. Recentemente a gente teve uma perda na cidade, né, de uma pessoa que cometeu suicídio. E aí eu dei uma olhada na rede social. E a pessoa tinha postado coisa de 2 semanas antes, dizendo, viva como se fosse uma despedida, porque a vida é. Então, ou seja, já estava sinalizando uma despedida, entende? A pessoa já estava sinalizando. Eu não estou dizendo que todo mundo que fala isso, que não quer mais viver, né, que quer dormir e não acordar, que está tendo ideação. Mas não podemos descartar hipótese. Vamos ouvir o porquê que a pessoa não quer acordar mais. O que está acontecendo que não quer acordar mais? Por que quer que a terra abre um buraco e cai dentro e tudo acontece?